Versalhes é um lugar bastante atraente no verão. Seus jardins, suas florestas, o frescor das árvores, as sombras, o lago. Ainda hoje os turistas se encantam. E eu acho que foi isso que fez com que a nobreza cortesã escolhesse Versalhes ao invés das revoltas constantes em Paris. Luís XVI tinha liberado os Estados Gerais, mas o voto continuava a ser por Estado e não por cabeça. A pergunta que a gente fez na última aula foi: por que o rei convocou os notáveis antes de convocar a Assembleia dos Estados Gerais? O rei se sentia muito dependente dos notáveis. Os notáveis, clero e nobreza, poderiam terminar com o reinado de Luís XVI a hora que eles bem entendessem, né? No momento em que o clero e a nobreza se manifestassem contra Luís XVI, as coisas iam mudar muito, né? Ele perderia o apoio da nobreza, que era a base do seu exército, dos seus cargos burocráticos, e perderia o apoio do clero, né? Ele era rei por direito divino, né? Que era o que justificava a monarquia dele. Então isso era um problema real para o Luís XVI. Então ele convocou os notáveis. E a reação dos notáveis foi surpreendente. Os notáveis imediatamente disseram que Luís XVI deveria convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Esta decisão de convocar a Assembleia dos Estados Gerais garante para o segundo estado e para o primeiro estado que eles vão continuar no poder. Então, muitos autores acreditam que foi uma tentativa da aristocracia de recuperar o poder para suas mãos, porque estava ameaçado, né? Vários ministros da economia já tinham garantido a Luís XVI que a única maneira de apaziguar aquela situação era convocar os Estados Gerais, estender os impostos a todas as classes sociais, e isso assustava os notáveis. O voto era por estado, e o terceiro estado exigia que o voto fosse per capita, por cabeça. Por quê? Porque o terceiro estado tinha proporcionalmente muito mais membros, e além disso, o terceiro estado queria que houvesse um aumento proporcional dos membros na representatividade da Assembleia dos Estados Gerais. O primeiro e o segundo estado, apesar de ter decidido que a Assembleia dos Estados Gerais deveria acontecer, ele decidiu isso pensando: se o voto era por estado, primeiro e segundo estado iam votar juntos. Isso garantiria que a situação não mudaria, que eles ficariam sem pagar impostos como estavam até então. Já o terceiro estado teve satisfeito parcialmente os seus desejos. Para o terceiro estado, era muito importante que o voto fosse por cabeça e que aumentasse o número de membros do terceiro estado. O voto acabou sendo por estado, apesar do ministro ter convencido o rei e toda a burocracia a aumentarem o número de participantes. Mas o voto sendo por estado, isso não vai fazer com que mude a situação que estava vigindo até então. Então, assim que o rei ouviu os notáveis, ele resolveu convocar os Estados Gerais. Então, em julho de 1788, exatamente um ano antes do início da Revolução em si, né, o rei convocou os Estados Gerais, disse que ia fazer essa assembleia mais ou menos em maio, e já começaram as disputas acirradas, né? Paris foi tomada por opiniões do terceiro estado, do primeiro e do segundo estado. A imprensa parisiense começou a ficar em ebulição, né? Com as suas críticas, com seus depoimentos. Então aquele clima de eleição tomou conta de Paris e de muitas outras cidades também revolucionárias da França. Então, em julho de 88 houve essa convocação, mas a Assembleia começa, na verdade, em 5 de maio de 1789, quando, de fato, a Assembleia pretendia decidir pelos votos os rumos da França. Se todos pagariam impostos, por exemplo, e se somente ficaria a situação como ela estava antes. Mas não era só isso que se tinha para decidir. Muita coisa
era solicitada pelo povo, pelos estudantes, né, por aquela classe social, aquela classe média que estava atuando como líder intelectual deste movimento. Então, a Assembleia ela já começa em ebulição. Quando a notícia que a votação seria por Estado novamente e não por membro do Estado se espalha, logo os levantes tomam conta do campo novamente e as revoltas chegam a Paris com muita força. Alguns setores burgueses liderados por cordeliers, né, como os sans-culottes, começam a liderar o povo, né, em suas milícias para mostrar sua indignação. Em 10 de maio, o Terceiro Estado procura o rei Luís XVI pedindo um espaço em Versalhes. Eles decidiram fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI dá 1000 desculpas, entre elas que o castelo estava sendo pintado e que a única sala que conseguiria ser usada é a sala do jogo da pela, um jogo que tinha uma cancha mais ou menos estreita e era ladeado por arquibancadas, e que existia dentro do Palácio de Versalhes uma sala para isso. Então, com essa desculpa que só existia a sala do jogo da pela, o Terceiro Estado disse: ok, nós nos reuniremos na sala do jogo da pela. Luís XVI manda cercar Paris, meio desesperado, não queria que essas notícias de rebelião contra o rei, né, essa afronta de se reunir em Assembleia Nacional Constituinte contra o rei, chegassem às ruas de Paris, mas era tarde demais. Paris já sabia de tudo e o Terceiro Estado se reuniria na pela. À esquerda ficariam aqueles que não admitiam mais a monarquia. Eles costumavam se reunir no convento de São Jacó, então a gente chama eles de jacobinos. Eles queriam mudanças radicais. À direita ficaram aqueles que pertenciam à pequena burguesia industrial francesa, nascente, esperançosa, com vários comércios com o mundo exterior, que ficava numa região francesa chamada Gironda, né? E ali eles eram mais moderados, eles tinham que garantir os negócios com as outras monarquias, eles não queriam romper e nem chocar as outras monarquias no mundo inteiro neste momento. Então eles propunham uma monarquia constitucional, a eles a gente chama de girondinos. Mas haviam aqueles que resolveram tomar uma posição só depois que tivessem mais ou menos estabelecido o que ia acontecer. Não se sabiam bem as intenções deles. Eles eram chamados por eles mesmos de planície, mas os jacobinos e os girondinos os chamavam de panta. Enquanto isso, a massa enlouquecida em Paris marchava em direção à Bastilha. Para garantir que a Assembleia Nacional Constituinte seguisse uma Paris cercada, foi como um caldeirão fervente que a qualquer momento ia se derramar. E se derramou sobre a Bastilha. Chegando à frente dos guardas da Bastilha, encontraram um exército atônito com a massa que marchava, com foices, com pedaços de pau, com pedras, com facões de cortar peixe. Elas marchavam em direção à Bastilha. A Bastilha funcionava como uma das grandes fortalezas de Paris. Ela tinha no momento 8 presos políticos, mas ela tinha armas, ela estava carregada de armas. Então, em 14 de julho de 1789, uma multidão enlouquecida marchou sobre a Bastilha e tirou tijolo por tijolo daquela fortaleza. Soltou os presos, que eram só 8, tomou as armas e mostrou para Luís XVI que a França tinha dono. E o dono da França era o povo. O povo dono da França vai mostrar sua força ainda por mais alguns anos. A monarquia constitucional vai tomar rumos inesperados. O rei, lá de Versalhes, vai começar a mostrar que está com medo. E o medo do rei vai ser a sua própria desgraça. Mas isso é assunto para a próxima aula. Até lá!